Agora 10 horas, 6 minutos, 22 graus. Este é o programa Olho Vivo, na Rádio Osório 106.9 FM. E hoje nós vamos conversar com o promotor Fernando Bittencourt a respeito da sequência aí dos fatos que ocorreram desde a saída, no último dia 31, do ex-secretário de Saúde do município de Tramandaí, Dr. Salé Abdala Júnior. Ele que esteve aqui na Rádio Osório na quinta-feira, dia 3 de agosto, e fez graves acusações à gestão do prefeito Luiz Carlos Galto a respeito de fraudes, irregularidades em licitações, em contratações de empresa, enfim, esteve aqui na rádio e não teve medo de falar o que achava que deveria ser dito. Falou das denúncias, falou do motivo da exoneração do seu cargo, que para ele seria por conta de não ter assinado, enfim, um processo licitatório para a contratação de uma empresa do Paraná. Na sequência, no dia 4, esteve conversando conosco o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Galto, negou as acusações, disse que não havia procedimentos ocorrendo no sentido do que foi citado pelo Dr. Abdala, mas o Dr. Abdala garantiu ter provas e documentos que comprovam as acusações feitas nos microfones da Rádio Osório. Para entender a situação, nós vamos conversar com o promotor Fernando Bittencourt, de Tramandaí, da Justiça de Tramandaí, que já havia nos informado que um expediente foi aberto e que na sequência aí das averiguações o Dr. Abdala deve ser ouvido. Bom dia, Dr. Fernando. Muito bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes da Rádio Osório. Eu queria que o senhor explicasse para nós como funciona esse tipo de procedimento. Enfim, o secretário veio até aqui à Rádio Osório, falou abertamente das denúncias que poderia estar fazendo, disse que se colocava à disposição do Ministério Público, que ele mesmo não iria até lá para fazer a denúncia, mas que tinha a documentação. Como é que funcionam esses trâmites, doutor Fernando, agora? O Ministério Público abre esse expediente, fala com ele, é necessário que ele faça alguma denúncia, para que os ouvintes entendam como funcionam esses trâmites legais no que ocorre nos procedimentos, enfim, do Ministério Público. Camila, antes de entrar direto nesse ponto, eu só vou fazer uma breve introdução, tá? Que essa questão da contratação aqui dessas empresas para prestarem o serviço de saúde, ela já é acompanhada há um certo tempo aqui pelo Ministério Público. Nós tivemos, né, desde 2011, 2012, a gente tem apontamentos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, apontando a ilegalidade dessas contratações que têm sido feitas, né, para a prestação do serviço de saúde. Então nós temos, desde o tempo da Amilinorte, né, também temos a empresa Matra, né, que é o Movimento Assistencial de Tramandaí, que também era uma contratada da Prefeitura, né, e agora o contrato vigente é com a Futura Saúde, e pelo que o ex-secretário Abdala falou, a empresa que sucederia agora a Futura Saúde seria essa empresa lá de Londrina, no Paraná. Isso mesmo. Então, desde o tempo da Amilinorte, da Matra, agora o tempo da Futura, essa situação já era investigada e acompanhada pela Promotoria de Justiça. O que acontece? A lei determina que o município, né, o Estado e a União, eles devem prestar esse serviço de saúde. O que a gente vê em vários municípios, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eu posso falar dessa realidade, a gente vê que há uma terceirização da prestação desses serviços de saúde, só que essa terceirização, na verdade, essas empresas que assumem o serviço, elas deveriam complementar o serviço que é exercido pelo município. Mas o que acaba acontecendo? Essas empresas são contratadas não para complementar o serviço. Essas empresas são contratadas e acabam prestando quase que integralmente esses serviços de saúde, né? Então aí nós temos a atuação dessas empresas nos postos de saúde, nos prontos atendimentos 24 horas, nos centros de atendimento psicossocial, né, o CAPES. Nós temos também as equipes da SAMU, né? E todo esse leque da saúde que deveria contar com servidores efetivos do município e uma complementação de contratos temporários, aí pode ser feito por meio dessas empresas, nós temos, na verdade, uma inversão disso. Nós e por que isso ocorre, doutor Fernando?
Isso ocorre, na verdade, pelo seguinte, ao chamar alguém de concurso público, né, e para prestar esse serviço, a administração vai ter alguém permanente, né, concursado, efetivo, com todas aquelas garantias, né, benefícios, garantias, benefícios, licenças, né, e acaba para os municípios sendo mais vantajoso, né, contratar uma empresa e esses empregados da empresa, eles vão ser regidos pela CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas. Não tem as garantias do servidor público, né? São menores as garantias. A questão da demissão, da contratação é mais flexível, né? Então, na verdade, isso não é só o caso de Tramandaí, né? Eu falo aqui da realidade do Rio Grande do Sul. Isso ocorre, né? Mas o que o Tribunal de Contas aponta e o que o Ministério Público trabalha? Para que o município ele mantenha uma estrutura mínima de saúde, né? Até para que não se perca, né? Quando muda a administração, né? Depois dos 4 anos, às vezes não há reeleição do prefeito e acaba mudando a administração e a gente tem uma verdadeira perda de continuidade, né, desse serviço. Então, o que se busca, na verdade, é um equilíbrio, um meio termo, que o município, a partir de servidores concursados, mantenha uma estrutura mínima, né, e complemente essa estrutura através da contratação de empresas, né, pode ser essas OCIPs, né, que são as organizações de sociedade civil de interesse público. Isso é permitido por lei, mas que essas empresas façam uma complementação. Não nesse grau, nessa quantidade que se está vendo agora. O que a gente não quer é que o município transfira quase que integralmente, né, a prestação do serviço de saúde para essas empresas. Então, essas questões elas já vêm sendo acompanhadas e apuradas. Nós temos uma ação civil pública ajuizada já pelo Ministério Público que justamente objetiva que o Poder Judiciário declare a nulidade dessa contratação, casse os efeitos da contratação feita com o município de Tramandaí, com essa empresa Futura Saúde. Essa ação está em trâmite. Eu até peguei a movimentação processual dela antes agora de dar a entrevista. O processo já está concluído para ser proferida a sentença, né? Certo. E daí vai definir ali a situação. Então, só para a gente dizer para os ouvintes que isso é uma situação que já é de anos, né? E já vem sendo acompanhada e investigada pelo Ministério Público. Mas, agora, respondendo a pergunta que tu me fizeste, né, mais especificamente com relação às denúncias, né, do ex-secretário Abdala. Isso. Eu ouvi a entrevista, né, que foi me repassada aí pela rádio, até eu não estava ouvindo o programa, né, mas foi me repassada aí pela rádio o link da entrevista e eu escutei na íntegra a entrevista, foram mais aproximadamente meia hora, ali 30 minutos, né. Certo, isso mesmo. E a gente, em primeiro lugar, assim, eu gosto sempre de salientar, né, o Ministério Público, ele sempre tem a preocupação e o cuidado, né, de tentar não ser envolvido em questões políticas, né, porque ao mesmo tempo que o ex-secretário Abdala, ele faz essas denúncias, né, graves ali, com relação à contratação, ele coloca o nome dele à disposição para próximo pleito, eleições majoritárias, né. Então a gente não sabe até que ponto essas denúncias elas são políticas ou realmente o ex-secretário está, enfim, indignado com a situação e prestando um serviço realmente. Prestando um serviço realmente e realmente se há alguma ilegalidade, mas diante do que ele alegou, né, que essa contratação dessa empresa de Londrina ela seria direcionada, ele alegou algumas questões ali também de superfaturamento de valores, né? Isso, superfaturamento de valores, conhecimento do vencedor da licitação, enfim, que as cartas convites já teriam sido programadas antes do processo, enfim, foram algumas das alegações do secretário. Então, o Ministério Público, diante disso, né, sempre com esse cuidado de não ser envolvido em questões políticas, mas tentar investigar se realmente há alguma ilegalidade nisso que ele levantou, instaurou, a partir dessa entrevista, né, que foi salva aqui numa mídia e já foi juntada, que é o expediente, instauramos uma API, que é uma peça de informação, e essa API é um expediente próprio nosso aqui, e a gente vai iniciar uma investigação. O objeto dessa nossa investigação seria eventual fraude, né, ocorrida nessa licitação
em que houve a contratação dessa OCIP, lá de Londrina, né, que teria sucedido essa empresa futura no que se refere à prestação de serviço de saúde no município de Tramandaí. A nossa primeira providência vai ser notificar, então, o doutor Salé Assada Abdala Júnior para comparecer aqui na promotoria, em data a ser oportunamente designada aqui. Ainda não tem uma data, promotor? Não tem, mas ele deve vir ou essa semana ou semana que vem a gente deve chamar ele aqui. Certo. Então, a primeira providência seria essa, chamar o ex-secretário aqui, ouvi-lo, né, tomar por termo esse depoimento dele, e ver o que ele tem de provas também. O ex-secretário disse que tem alguma documentação, né, para comprovar essas alegações que ele está fazendo. Então, a gente vai pedir que tudo que ele tenha de prova, ele nos entregue, e depois a gente vai atrás do restante. Eu vi, o senhor comentou que, por exemplo, a empresa futura, o processo já está praticamente concluído. Para que os ouvintes entendam, caso se dê um apontamento negativo a respeito dessa empresa, o que acontece em Tramandaí? Ela tem que contratar, o município tem que contratar outra empresa, o prefeito vai sofrer alguma sanção? Na verdade, o que a gente quer é interromper essas contratações que são feitas com essas empresas. O município sempre alega que há uma urgência, né? Os contratos emergenciais, né? São os contratos emergenciais. Só que essa urgência alegada pelo município, ela vem desde 2011, né? Nós estamos no ano de 2017. Então, vai chegar uma hora que o município vai ter que resolver a situação. Não vai poder alegar urgência e ficar fazendo contratação temporária durante 6 anos, né? Sem solucionar de vez a situação, né? Isso é o que a gente chama de uma urgência criada, né, pelo município, porque o que acontece? Esse contrato, que era da Futura, ele, segundo o ex-secretário falou, ele iria até agosto, né, de 2017. Então, desde o início do ano, de repente o município já poderia ter tomado providências para resolver essa situação, né? Eu não vou também colocar tudo no colo da administração atual, mas infelizmente eu tenho que trabalhar aqui com quem está no poder no momento, né? Então, eventualmente, se a gente tiver uma decisão favorável da Justiça, julgando ilegal essa contratação do município de Tramandaí com essas empresas, né, e a Futura e essa empresa de Londrina, eu creio que a contratação vai se dar mais ou menos nos mesmos moldes, né, como se deu com a Futura, como se deu com a Ameli Norte, como se deu com a Matra, né? Então, caso a Justiça entenda que isso é ilegal, no entender no Ministério Público, isso vai acabar contaminando essa nova contratação, né? Porque não adianta eu mudar alguma coisinha ali, mudar a empresa que eu vou contratar e continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, né? Então, a gente tem muita esperança que essa ação seja julgada procedente pelo juiz aqui de Tramandaí, né? E a partir desse julgamento procedente, a gente vai tentar que os efeitos desse julgamento, eles reflitam também nessa nova contratação feita pelo município dessa empresa de Londrina, Paraná. E caso isso ocorra, qual seria a solução apontada? Vamos supor, mudar os moldes dessa contratação para que ela ocorra realmente como é o indicativo da Justiça, enfim, das legislações brasileiras, para suprir parte da demanda e não toda a demanda, né, de funcionários de saúde. O que o município poderia fazer? Ele teria que abrir um concurso, chamar os concursados? Seria essa a solução? Nós temos, só para essa pergunta até foi bem oportuna, porque o que aconteceu? Essa investigação na promotoria que acabou ocasionando o ingresso dessa ação civil pública, ela se deu a partir de várias frentes diferentes. Tá? Uma foram os apontamentos do Tribunal de Contas, né, apontando a ilegalidade. E outra frente que acabou originando, né, essa ação foram as pessoas que tinham sido aprovadas nos concursos vigentes da Prefeitura para cargos relacionados à área da saúde, né, farmacêuticos, odontólogos. Essas pessoas estavam procurando aqui a promotoria e dizendo que elas tinham passado no concurso, que estavam aguardando ser nomeadas, mas que no lugar delas seria outra pessoa contratada por essas empresas, né, a Ameli Norte, Matra, Futura, prestando serviços que aquele concursado poderia muito bem prestar. E a gente sabe também que isso é utilizado, né, pelos partidos como moeda de troca no período eleitoral.
né? Claro, os cargos, né, a barganha. São muitos cargos, né? São muitas pessoas contratadas, então isso acaba também sendo utilizado ali como barganha política, e também é uma situação que o Ministério Público não deve tolerar, né? Na medida em que eu tenho um concursado esperando para ser chamado e eu tenho um contratado para exercer aquela mesma função que o concursado poderia exercer muito bem, né? Eu tenho aí, de certa forma, uma ilegalidade, né? E o Ministério Público também vai procurar combater isso. E agora, vai ouvir o doutor Abdala, enfim, caso se comprove que houve realmente alguma irregularidade nestas licitações, o trâmite é o quê? É chamar os envolvidos, o prefeito, enfim, para que respondam, porque o prefeito disse aqui para nós que não havia essa questão, que não havia licitação, que o que houve realmente, como o senhor já citou até, foi uma prorrogação do contrato com a empresa atual, com a Futura, para que continuasse prestando o atendimento. Mas, caso se comprove que houve irregularidades, o que acontece com a administração municipal de Tramandaí? Digo, nesse caso, da empresa do Paraná. Eu sempre gosto de frisar que o prefeito Galto, né, sempre que foi procurado pela promotoria aqui, sempre que foi convocado aqui para participar de alguma audiência, né, alguma reunião, ele sempre se mostrou disponível e sempre compareceu aqui na promotoria para tentar solucionar as questões. Então a gente vai fazer essa investigação preliminar, vamos ouvir o ex-secretário Abdala, vamos ver o que ele tem de provas, provavelmente vamos solicitar à prefeitura uma cópia desse procedimento licitatório, né, envolvendo essa empresa do Paraná, ou se isso não houve, a gente vai solicitar a cópia dessa prorrogação de contrato que foi feita com a empresa Futura Saúde, né? E depois de tudo isso, depois de coletadas todas essas informações, a gente vai traçar uma linha de estratégia. Vamos ver se realmente há alguma ilegalidade, vamos ver se há necessidade da gente acionar o judiciário, né, ou se a gente pode fazer alguma recomendação aqui por parte da promotoria para o município cumprir, né? Mas eu não tenho como adiantar o que vai ser feito, porque primeiramente eu preciso coletar essas informações e ver o que está acontecendo, né? Então, depois de coletadas todas essas informações, a gente vai traçar uma estratégia e eu vou saber qual a estratégia que vai ser adotada pela promotoria. Em que vara especificamente da promotoria vai transcorrer esse expediente, essas investigações? Nós temos aqui na promotoria, até para o ouvinte entender, né, nós temos aqui 5 promotorias aqui na comarca de Tramandaí. A comarca de Tramandaí, nós temos 4 municípios que integram a comarca aqui, que é Balneário Pinhal, Cidreira, Tramandaí e Imbé. Aqui nós temos 5 promotorias, né, atuando nesses 5 municípios, né, e essas 5 promotorias aqui, a divisão que ocorre é por ordem de assunto, né, por ordem de matéria. Essa matéria, em tese, ela envolve possíveis atos de improbidade, né, do município de Tramandaí. Então, ela vai ficar a cargo da 4ª Promotoria de Justiça, aqui de Tramandaí. O titular da promotoria é o Dr. Antônio Kess, mas o Dr. Antônio ele está trabalhando atualmente na Procuradoria de Prefeito, né? Ele está na administração lá em Porto Alegre, e essa promotoria eu estou substituindo, a 4ª Promotoria. Então ela vai ficar a cargo da 4ª Promotoria e eu vou ser o promotor responsável por conduzir essas investigações. Tá certo, e conforme o senhor informou, então, essa semana seguem-se investigações e também uma conversa, enfim, né, uma coleta de depoimento do Dr. Abdala. Isso mesmo, esse vai ser o pontapé inicial da nossa investigação, vai ser ouvir o ex-secretário Abdala. Checar se ele realmente tem essa documentação para só depois ver como e de que forma vai ser acionada a administração, se é que vai ser necessário, né? A gente sempre acaba, as pessoas fazem muitas denúncias aqui na promotoria, né, por meio de e-mail, por meio de telefone, e a gente sempre tem a cautela de procurar que essas pessoas embasem, né, minimamente essas denúncias com alguma documentação ou com alguma indicação de alguma pessoa que a gente possa ouvir para comprovar, porque é muito difícil a gente iniciar uma investigação sem nada de comprovação. A gente sempre pede que as pessoas tragam no mínimo, né, um mínimo de prova para que a gente inicie a investigação. E isso vai ser feito nesse caso. Vamos solicitar ao ex-secretário Abdala o que ele tem, né, a respeito disso e o que ele pode repassar ao Ministério Público. Tá certo. E até acho que era interessante a gente comentar
essa questão de como é que funciona, por exemplo, vocês vão chamar o secretário Abdala, claro, mas como o senhor mesmo disse, não é só a Prefeitura de Tramandaí que sofre com esse tipo de apontamento, enfim, com esse tipo de denúncia. Um cidadão, uma pessoa que trabalhe no executivo de algum município que é abrangido aí pelas promotorias, pode entrar em contato e fazer uma denúncia, ela pode ser anônima, como funciona? Na verdade, a gente tem o e-mail aqui da promotoria, né, que é o MP Tramandaí, tudo junto, minúsculo e sem acento, @mp rs, tudo junto também, .mp.br. Né? Esse nosso e-mail, ele está disponível, as pessoas podem nos mandar, fazer denúncias, enfim. As pessoas podem vir até a promotoria, também o nosso endereço aqui é Rua Vergueiros, número 205, Tramandaí, também podem vir. A gente coleta ali o relato da pessoa, né, para iniciar um procedimento. Né, e por telefone a gente não costuma aceitar, né, denúncias por telefone. A pessoa ou tem que vir aqui ou mandar um e-mail para que a gente fique formalizada ali aquela denúncia. As pessoas que solicitam anonimato, é respeitado o anonimato, né, a pessoa tem receio, às vezes que ocorra alguma coisa contra ela, por parte da administração, que ela possa alguma represália, né? Alguma represália. Então, às vezes, as pessoas querem que não divulgue, né, o nome de quem está denunciando. A gente toma por termo ali a denúncia normal e apenas não vai identificar, mas apenas no nosso cadastro. No nosso cadastro fica cadastrado a pessoa que vê, a pessoa que fez a denúncia, mas no expediente ali a gente vai preservar o sigilo, não vai constar o nome da pessoa, né, e nada que possa levar à sua identificação. Então, esses são os caminhos, né, para que as pessoas procurem aqui o Ministério Público e tragam, né, denúncias que possam, de irregularidades que possam estar ocorrendo nos demais municípios que compõem aqui a nossa comarca. O senhor falou que, claro, não precisa entrar em detalhes, mas o senhor falou que outros municípios também teriam apontamentos nesse sentido, no mesmo sentido de que Tramandaí? Eu venho lá antes de Tramandaí, eu estava em São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga nós tínhamos esse mesmo problema também de uma empresa contratada que prestava serviço de saúde. Em Bom Jesus, que o município que eu estava antes, São Luís Gonzaga, também nós tínhamos esse problema. Uma empresa contratada que prestava esse serviço de saúde quase que exclusivamente, ali, as tarefas que competiriam ao município. Né? E isso é uma questão geral aqui no estado. Parece meio recorrente, né? Meio recorrente. Isso se deve ao problema de caixa das prefeituras, né? Acaba sendo mais vantajoso para as prefeituras fazer essa forma de contratação, mas é uma questão que vem sendo apontada pelo Tribunal de Contas, né, e ela é contra a lei, né, a lei, como eu referi antes, a lei determina que a empresa pode complementar, né, a execução desse serviço de saúde, agora não prestar integralmente, né. Então, isso é uma questão que vem sendo trabalhada no Estado, né, mas aí por cada promotoria específica, né, cada promotoria a quem compete ali as comarcas, né, dos municípios, cada promotoria trata ali do seu município. Mas eu posso dizer, sim, que os municípios que eu já passei aqui no Estado, eu tive esse mesmo problema. Tá certo. A gente agradece a sua participação aqui nos microfones da Rádio Osório. Lembrando, promotor, que assim que qualquer novidade seja apontada nesse caso, que o senhor possa entrar em contato conosco, que nós vamos estar à disposição para divulgar, que acho também que é o nosso serviço como mídia, como comunicação, informar a comunidade. Então tá, Camila, muito obrigado pela oportunidade. O Ministério Público também está à disposição, né, da rádio, dos ouvintes, né, para algum esclarecimento que se faça necessário. E podemos sim conversar no decorrer das investigações, né, e a gente pode repassar aí para a rádio, para os ouvintes, né, o estágio atual das investigações e lá ao final as providências que serão tomadas pelo Ministério Público. Tá certo, então, muito obrigada e a gente deseja aí um bom trabalho para a promotoria. Muito obrigado, um bom dia aos ouvintes.